O TH Entrevista dessa semana vai falar sobre o Abril Marrom, né, que trata de um alerta de combate à cegueira, que pode ser evitada contanto que tenha tratamento. Sobre o assunto, a gente vai conversar com o Dr. Daniel Serra Torres, oftalmologista, que estava comentando aqui com a gente que as pessoas acabam não procurando, né, ajuda médica. Tem um problema na visão, esse problema pode ser mais sério do que parece e as pessoas precisam ter essa consciência, né, de fazer o tratamento. Explica um pouco pra gente. Bom dia. É verdade, sim. Muitas vezes os pacientes eles não nos procuram pelos problemas de visão em si, mas sim para trocar os óculos. Muitas vezes a troca de óculos está embutida em um problema que não é exatamente óculos, que já é algum princípio de cegueira, alguma coisa assim mais séria. Essa campanha é muito importante, Abril Marrom, ela existe desde 2016 e é interessante falar que a cor marrom ela foi escolhida pela cor da íris da maioria dos brasileiros, então colocou-se esse nome Abril Marrom. E ela visa chamar a atenção das pessoas sobre a cegueira, seja ela reversíveis ou irreversíveis. Não é incomum você receber no dia a dia pacientes que chegam queixando de vim trocar meus óculos. Quando você vai ver os óculos dele, não é exatamente os óculos que ele precisa trocar. Ou ele tem uma diabetes, ou ele tem aí uma catarata, ou tem glaucoma. Então é muito importante essa visita ao médico oftalmologista anualmente para poder fazer essa avaliação. E especialmente nessa época do Abril Marrom, vem todo mundo para poder a gente dar uma avaliada como é que está a visão e prevenir a cegueira, né, que é o mais importante. Manter a função visual durante toda a vida do paciente, que é o que é nosso objetivo principal. Certo. Como é que uma pessoa pode identificar, por exemplo, que ela está com glaucoma? Muito boa essa pergunta. O glaucoma é uma doença silenciosa. Você não consegue identificar que você está com glaucoma, a não ser quando você tem ou se é uma pequena parte da população que você tem alguns sintomas relacionados a isso, que é muito raro, ou você já não tem mais o que fazer, como diz a gente, certo? O glaucoma, você vai perdendo o campo visual de fora para dentro. Não é incomum você pegar pacientes com glaucoma avançado que queixa, doutor, vou passar pela porta, bate o ombro. Por quê? Porque realmente o campo visual dele está comprometido. Então, a gente consegue identificar o glaucoma no consultório do oftalmologista. O médico vai lá, o paciente vai lá no oftalmologista, a gente olha o fundo de olho dele, vê como é que está a pressão do olho, pede uma série de exames, e a partir daí a gente consegue identificar o glaucoma e tratar. É importante salientar que o glaucoma é uma das maiores causas de cegueira do mundo, de cegueira irreversível. O que se perde pelo glaucoma não volta mais. Entretanto, a gente consegue evitar essa progressão do glaucoma, a gente consegue evitar que esse paciente perca a visão. E para isso é importante a avaliação e o acompanhamento anual. Eu falo que a fidelidade do paciente é extremamente importante. Não adianta nada, você vir no oftalmologista, eu peço uns exames para você, falo, você tem glaucoma, tudo bem, vamos tratar. Te passo uns colírios. Aí você aparece daqui a 5 anos. Eu não sei mais se aquele colírio está fazendo efeito, se aquele colírio tem o efeito desejado. Graças a Deus, muitas vezes os pacientes voltam bem. Mas às vezes alguns não têm essa sorte. Então, essa fidelidade de todo ano oftalmologista, guardar os exames anteriores para comparações, é muito importante. As pessoas também, às vezes, passam mais tempo do que deveriam, com o óculos, não é? Assim, não trocam com a frequência. Às vezes até o grau diminui, mas como a pessoa não procura o oftalmologista para mudar, acaba piorando o problema de visão. Então, eu costumo falar o seguinte, que Deus é muito bom com os oftalmologistas por essa questão dos óculos, porque geralmente as pessoas queixam que após um ano e pouco, os óculos já não estão legais, certo? E acabam vindo ao oftalmologista, e isso é uma excelente coisa. Por quê? Porque você detecta outras doenças precocemente e a partir daí você consegue instituir um tratamento e evita que problemas maiores aconteçam. Como eu costumo falar no consultório, você evita que uma formiga vire um elefante. E uma formiguinha você consegue tratar fácil, um elefante é bem mais complicado de tratar. Não tem mais como reverter, né? Isso, exatamente. Sobre a retinopatia diabética, né? Que o senhor estava comentando que a cegueira pela diabetes é uma coisa mais frequente aqui no país. Como tratar? Não que seja uma coisa mais frequente, é uma coisa também que acontece muito, acontece bastante, certo? O paciente diabético, se ele trata, eu falo para o paciente diabético o seguinte, você tem que tratar, você tem que evitar seus próximos passos, porque a diabetes ela não melhora, ela só piora. Então, tem que evitar virar diabético, depois tem que evitar as complicações da diabetes. Quando as complicações acontecem, tem que evitar as complicações compliquem mais ainda, certo? E uma delas é a cegueira, certo? A diabetes ela atinge o fundo do olho de uma forma que ela começa a levar sangramentos, começa a levar descolamento de retina, até a cegueira total desse paciente. Então, é extremamente importante o paciente manter um controle glicêmico dele, manter a glicemia boa, certo? E fazer revisões com o oftalmologista anualmente.
Eu falo sempre para os meus pacientes diabéticos, se você mantém sua glicose boa, ela não vai te causar problemas. Agora, se você manter ela descontrolada, ela vai te causar muitos problemas. A diabetes é uma doença que você escolhe como vai ser o futuro, né? Se você mantém uma glicose boa, um controle bom dela, atividades físicas, hábitos de vida saudáveis, você tem a sua visão útil, você tem suas pernas, você tem seu rim durante a sua vida inteira. Você nem lembra que tem diabetes. Agora, se por outro lado, se você não trata, se você se entrega à doença, se você não faz uma dieta adequada, não faz exercícios físicos, aí sim, ela leva a cegueira irreversível e é uma parcela expressiva da população também. E a catarata? Quais são os sintomas? Que também é outra doença que pode levar à cegueira, certo? Isso, a catarata é a maior causa de cegueira do mundo, inclusive no Brasil. Entretanto, ela tem uma grande vantagem, ela é reversível por cirurgia, entendeu? Você às vezes pega um paciente que está com catarata, uma catarata avançada, que não está enxergando mais nada, e você opera esse paciente sai maravilhado. No primeiro dia pós-operatório te abraça, porque consegue enxergar tudo. Então a catarata é uma doença, é uma cegueira, é a maior causa de cegueira do mundo, mas graças a Deus é uma cegueira que a gente reverte por cirurgia, ao contrário da diabetes, do glaucoma. Em relação à sua pergunta, como é que o paciente sabe que está com catarata? Simples, ele está com os óculos, não consegue enxergar direito, aí vem aquela questão de trocar os óculos. Aí vai no oftalmologista, meus óculos não estão bons, eu quero trocar. Aí quando você vai fazer o teste, você percebe que ele não está enxergando realmente legal e você vai examiná-lo e você vê que tem catarata. Aí você já deixa os óculos de lado e já parte para a abordagem cirúrgica desse paciente. Tudo está relacionado à prevenção, aí no consultório, fazer os exames anualmente, né? Correto. É extremamente importante essa avaliação anual com o oftalmologista, certo? Para poder avaliar o fundo de olho, avaliar essas doenças oculares, a catarata. Eu costumo falar para o paciente o seguinte, falo, olha, os óculos é para o que você me procura, mas para mim é o que menos importa, porque para mim o que mais importa é a tua saúde ocular. É se você tem um glaucoma, se você tem diabetes, se você tem catarata, que aí sim leva a cegueira. Os óculos não vão levar a cegueira. Certo. Aqui no Brasil nós temos 6 milhões, né, de brasileiros com deficiência visual. É um número alto, né? Mas em 80% dos casos a cegueira poderia ser reversível. Tipo, se essas pessoas tratassem desses problemas, em 80% dos casos poderia ser reversível. Quando que não é reversível? Qual o problema mais sério que pode levar à cegueira que não tem como? Então, dos problemas oftalmológicos que pode levar à cegueira, o carro-chefe da gente é o glaucoma. O glaucoma realmente é o problema que mais leva à cegueira, junto com a doença macular relacionada à idade, que é uma degeneração do fundo do olho, certo? Que nos países desenvolvidos é a primeira causa de cegueira. Então, são as duas doenças que levam à cegueira irreversível, assim, com mais frequência. E a diabetes já correndo bem próximo a elas aí também, então também é outro fator bem importante. É uma tragédia anunciada. No mundo inteiro, a gente tem em torno de 135 a 140 milhões de pessoas com deficiência visual severa. Ou seja, com aquela deficiência visual que te impede de trabalhar, te impede de fazer essas coisas dia a dia. É muita gente. E cegos, em torno de 40 milhões de cegos no mundo, segundo a OMS. É muita gente também. E sim, a maioria dessas você consegue reverter. Quando você pega um paciente de glaucoma no início, você trata esse paciente, dificilmente ele vai evoluir para uma cegueira. Geralmente vai ter uma vida muito boa pela frente. A diabetes é a mesma coisa. Então são causas que você consegue reverter, você consegue impedir que evolua para a cegueira. Entendeu? Então, assim, realmente são doenças que com um acompanhamentozinho básico, uma visita anual, você evitaria aquele problema ali. E transplante? Essas pessoas que têm essa cegueira irreversível, elas poderiam voltar a enxergar com transplante? Não, porque o transplante ele não contempla essa área do olho. O transplante ele serve apenas para a área anterior do olho, para a superfície ocular, para a córnea. Ainda não tem tecnologia, não tem métodos para reverter essas cegueiras, especialmente o glaucoma, especialmente da DMRI, da diabetes. Sabe por quê? Porque a gente está tratando de estruturas neurológicas. Um nervo, quando é danificado, ele não consegue repor ele, mas não consegue trocar ele por um fio. Então, assim, o glaucoma atua bem nesse nervo óptico, entendeu? Então, não tem como reverter isso por transplante, infelizmente, nem por cirurgia, nada disso. Tem alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas, para encerrar a entrevista? A mensagem mais importante do dia hoje é justamente essa, é de fazer a sua prevenção. A prevenção é a chave do tratamento. Eu costumo comparar isso, alguns pacientes até riem no consultório, com um carro. Você nunca leva o seu carro para a oficina quando ele quebra, você leva para fazer as revisões anualmente. Aí quando o paciente fala assim, eu não sinto nada e não vou ao oftalmologista. Aí eu pergunto a história do carro. Eu falo, seu carro não está ruim, mas você não leva para a revisão? Levo. Então você gosta mais do seu carro que do seu olho.
Aí o paciente percebe realmente que acorda para essa importância dessa conscientização de ir ao oftalmologista anualmente. E a mensagem que eu quero deixar é essa. A maioria das causas de cegueiras podiam ter sido evitadas e podem ser evitadas com coisas simples. Uma avaliação anual, certo? Não precisa ser todo mês, uma avaliação uma vez por ano, a cada 365 dias. Você vai, 10 minutos você passa no consultório, você já evita um problema maior, já evita uma cegueira posterior, certo? E o mais importante de tudo, consulta oftalmológica com médico oftalmologista, isso é mais importante. Ok, obrigada. Nós conversamos com o oftalmologista Daniel César Torres e esse foi o TH Entrevista dessa semana.